Olá, bem-vindos a mais um programa Urbanidades, pela TV Unisantos, pelo site www.programaurbanidades.com.br e pela Rádio Boa Nova FM da Praia Grande no 96,3 MHz, uma parceira da Universidade Católica de Santos. Este programa, que em 2021 chega ao seu 10º ano de vida, tem hoje aqui o aluno, o estudante Tiago Maestre, que é um estudante do 3º ano de jornalismo da Católica. Ele e o grupo dele pensaram a pauta de hoje. Para a pauta de hoje, a gente tem um convidado que está aqui embaixo, que é o Alex Fernandes, a quem eu agradeço muito por estar presente conosco aqui, ainda aqui pelas janelinhas, já que a gente não pode estar na sala, nem no nosso estúdio. Para falar um pouco quem é ele e qual é a pauta, eu vou passar a palavra para o Tiago. Bom, primeiramente, muito boa noite aí ao professor César, ao Alex também, nosso convidado de hoje. Antes de mais nada, é uma honra para mim estar tendo esse exercício aqui. Eu, como uma pessoa que quer ser um jornalista, quero me tornar um jornalista, tá tendo esse exercício aqui de co-apresentar o programa aqui ao lado do professor César, é muito importante. E hoje a gente vai receber um convidado especialíssimo, que é o Alex Fernandes. Ele que é formado em Antropologia Sociocultural pela PUC, que foi o gerente de marketing do Santos aí em 2 ocasiões, é conhecido por ter criado os mascotes Baleim e Baleão, também a marca das Sereias da Vila, então tem uma grande colaboração aí no Santos Futebol Clube. Ele passou também pelo Museu Pelé, foi coordenador ali do Museu Pelé, e hoje coordena o Memorial das Conquistas, que é a sala de troféus do Santos Futebol Clube, e é responsável aí por receber os torcedores que querem conhecer a história do Santos. Então, muito boa noite, Alex. Queria que você se apresentasse aí um pouquinho também, tá tudo certo o que eu falei? Tá quase certo, Thiago. Boa noite, professor César, boa noite, amigos de casa. Tá mais ou menos certo. O meu doutorado é Antropologia Social, o meu mestrado é em Gestão de Negócios e minha graduação original é Administração de Empresas. Estou muito feliz em poder contribuir com essa atividade e, ao mesmo tempo, também poder divulgar um pouquinho do Memorial das Conquistas, que é o Museu do Santos, e que eu fico muito feliz em poder participar. O Alex, deixa eu começar a fazer uma pergunta para ti, porque me chamou a atenção, né? Antropologia sociocultural, né? Isso te dá uma sensibilidade para quando o Tiago falou assim, olha, o símbolo lá, o mascote, foi a gente que desenvolveu, tal. Para você fazer esse tipo de abordagem, que já é uma migração, pega a tua graduação e chega um pouco no marketing, esse aspecto de conhecimento antropológico ajudou? Como? Ajuda muito, porque quando nós pensamos na essência do marketing, que é exatamente você buscar a satisfação das pessoas envolvidas no processo de troca, a formação antropológica contribui em você entender como se dá as relações humanas, tanto entre os indivíduos como entre as organizações. Então, quando a gente pensa, sobretudo, do aspecto do comportamento do indivíduo ou comportamento do consumidor, como nós costumamos falar, toda essa base, todo esse arcabouço teórico, ele é calcado em cima de princípios antropológicos. Muito bom. Bom, Thiago, você ia falar do memorial com ele? Pergunte aí. Bom, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de uma pandemia, né, o memorial com uma atração que é, de certa forma, turística, né? O Santos recebe muitos turistas de navios todo ano para conhecer o estádio, para conhecer o clube, que afinal é um clube que teve Pelé, Neymar, tantos nomes aí na história. Então foi uma atração que foi muito atingida aí por esse aspecto da pandemia, pelo fechamento aí em alguns momentos, inclusive nesse último momento aí. Então, eu queria que você falasse como que as atrações do Memorial foram atingidas aí diretamente com esses fechamentos, com essas impossibilidades de receber um grande público. Como que foi esses anos aí que o Memorial tem passado? Esse último ano foi atípico, eu tenho certeza que não é uma exclusividade do Memorial, o mundo todo passando por uma situação atípica com essa pandemia, e isso nos obrigou a buscarmos uma nova estratégia, porque, afinal de contas, não é porque o Memorial estava impossibilitado durante muito tempo, como agora, no momento de receber os visitantes, que nós poderíamos ficar sem atingir o nosso principal objetivo, que é divulgar, promover a história dos ídolos, da glória dos santos. Então, sobre esse aspecto, no primeiro momento, óbvio, houve
uma certa até inércia, porque você acredita que aquela situação ela vai perdurar no máximo por 3 meses, e esses 3 meses não acabam, né? Já estamos aí praticamente um ano, e isso nos obrigou a buscarmos uma outra maneira de distribuir a nossa mensagem. Então, nós deixamos de atender o público presente no memorial, embora durante algum tempo nós pudemos fazê-lo dentro das restrições colocadas pelas autoridades sanitárias, mas, por outro lado, isso fez com que nós usássemos esse tipo de plataforma que nós estamos aqui para levar nossa mensagem para um grupo de pessoas que dificilmente nós conseguiríamos atingir, que são os torcedores, os aficionados do Santos, os interessados de maneira geral, não só no Brasil, como também no exterior. Então, nós utilizamos as ferramentas digitais para esse objetivo. Alex, eu queria, porque eu acho que a gente vai chegar nisso, eu quero entender como é que funcionam essas ferramentas, mas pensando no público leigo, no pessoal que está vendo e fala assim, bom, muita gente sabe que existe, mas talvez não tenha ido lá. Como que foi criado o Memorial das Conquistas? O que está por trás do pensamento da criação desse local? O memorial ele foi inaugurado em novembro, de 2003, e a ideia foi colocar a história do Santos e o equipamento da Vila Belmiro dentro de um padrão à altura do clube e da própria história. Então, nós tínhamos uma sala de troféu que funcionava no Conselho Deliberativo do Santos, e foi assim praticamente durante toda a história do clube, vamos dizer assim, foi essa a lógica de como funcionava isso. E após o título de 2002, com as famosas pedaladas, com o time do Diego, o Robinho, com a conquista em cima do Corinthians, o Santos voltou a ocupar um espaço de interesse midiático, e durante um determinado momento o Santos, de uma certa maneira, aproveitou esse retorno à mídia e buscou parcerias para poder construir um museu à altura do clube. Então foi buscar junto à Umbro, que era patrocinadora da época, assim como é hoje, e a Umbro ela patrocinou a parte mais significativa do projeto, que foi a própria construção em si. Tá certo. E, bom, então a gente vai chegar nisso. Então a gente tem esse espaço já com uma longevidade, né? Ele já está sacramentado, ele já é parte do roteiro turístico da cidade, né? E como é que é a frequência dessas pessoas? Você tem números para me dizer mais ou menos se isso aí são milhares, dezenas de milhares? Como é que é isso? Sim, desde a inauguração do memorial, nós atingimos perto de 10 milhões de pessoas, né? Considerando não só o memorial enquanto atração, mas o memorial ele é um polo indutor, que é um polo produtor de eventos do clube. Então, quase todos os eventos do clube, de alguma maneira, passam pelo memorial. Então, essas festividades, essas ações, por exemplo, o baile do preto e branco, a recepção normalmente é feita no memorial. Então, quando a gente soma toda essa, vamos dizer assim, gama de ações que o memorial esteve envolvido, a gente atinge tranquilamente um número mais ou menos dessa magnitude. Nós, hoje, em condições normais, ficamos aí entre o segundo e o terceiro equipamento turístico mais visitado da nossa região. E, claro, que apesar do apelo principal ser a história do Santos, aqueles que vêm até o Memorial das Conquistas, a gente pode fazer aqui uma rápida análise, não são só torcedores do Santos. Por exemplo, em condições normais, numa época de cruzeiro, você tem gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Talvez a minoria daquele público durante uma temporada de cruzeiro seja torcedores do Santos. Ao passo que quando você tem os jogos acontecendo na Vila, aquele público que está naquele momento, naquele recorte de uma partida, praticamente quase todos são torcedores do Santos. E durante a semana nós temos as atividades de cunho social, educacional, junto às escolas. Aí você tem escolas não só da Baixada Santista, como de quase todo o estado de São Paulo, Grande São Paulo. São crianças que torcem para os mais variados clubes, e mesmo assim recebem muito bem a nossa mensagem, sempre com muito respeito, posicionando o clube de uma maneira positiva. Alex, eu vou ter que chamar um intervalo, a gente volta daqui a 1 minuto para continuar a nossa história e entender o que a pandemia fez com esse espaço e como vocês saíram como é que vocês venceram esse obstáculo. Até já.